meus anos? How are you? Como é que estão? Tudo bem? It's good, it's fine. Espero que estejam todos bem, né? Se cuidando aí. Masks, né, class? At home, né? Ficar em casa, at home. E study hard, ok? Bom, gente, as atividades dessa semana, vocês têm um tempo verbal, né? Uma matéria nova aí, de 9º ano. E foi pedido que a gente fizesse, né? Utilizasse, então, aí algum meio para que vocês entendam melhor. Então, eu estou fazendo o vídeo, embora tenha já o vídeo de explicação da atividade que a teacher Karina fez, para que vocês entendam de alguma maneira e depois no grupo vocês possam tirar as dúvidas, ok? Bom, vamos começar então. Let's start. Então, vocês têm aqui uma imagem, né, de uma pessoa aqui com várias interrogações. What is this? Present perfect. Present perfect. Present, quando vem present, né, na nossa cabeça, a gente já pensa, é presente. E perfect, parece com português também, né? Perfect, de perfeito, presente perfeito. Mas será que isso existe na nossa língua portuguesa? Então, present perfect, né, ele é um tempo verbal que na nossa língua portuguesa vai ser muito difícil a gente encontrar. A gente até tem alguns momentos que nós usamos, né, o verbo auxiliar, né, no caso o verbo ter, que a gente usa no present perfect, mais uma outra ação no participio passado, né? For example, eu tinha feito aquela tarefa. Eu tenho feito exercício. Né? Eles têm estudado. Então, isso na língua portuguesa existe, mas não é o mesmo sentido do uso do present perfect na língua inglesa. Né? Então, no inglês, ele não vai corresponder a essa ideia da língua portuguesa. Ok? Então, vamos lá. What is this? O que é isso, então? Vocês têm aí. What is the present perfect? Né? Então, é um tempo verbal composto. Primeiro, composto por quê? Porque ele utiliza one, two verbs. Tá? Então, ele vai ter 2 verbos. Usado para falar de uma ação que aconteceu em um tempo não determinado, no passado, mas relevante ou importante para o presente. Então, ele é present perfect, porque em algum momento eu vou ter um verbo que vai estar no presente. Mas as ações, a ideia dele é uma ideia de ação passada, de algo que já aconteceu, ok? The exact time is not important. Tá? Então, o tempo exato da ação não é importante. Quando a ação acontece, it's not important. Tá? The action is very important. Então, o que é importante é destacar a ação e não o tempo em que ela foi realizada. Tá? Então, aqui nós temos we use the present perfect to show that the result of the action is important in the present time. Então, nós usamos o presente perfeito, ou present perfect, para mostrar que o resultado de uma ação é importante nesse tempo que nós estamos. Então, aquilo que aconteceu, mas que é relevante agora. Então, a experiência de vida, né, é um tempo não definido no passado, que tem alguma relação com aquilo que eu estou fazendo agora, ok? Então, example. They have closed all the restaurants because of Ramadan. Então, eles, né, fecharam todos os restaurantes por causa do Ramadã. Tá? Então, have, verbo ter, mais o past participle. Né, o past participle, ou o participo passado, né, do verbo principal ou da ação que eu quero mostrar. Ok? Então, eu tenho aqui,
Quando ouvimos falar do present perfect, pensamos logo no presente, por causa do present, ok? No entanto, esse verbo se refere a ações no past, passado. O que seria esse present perfect, então? Não temos em português um presente perfeito. Então, como fazer a associação do present perfect com uma translation, né? Com uma tradução? Para iniciar ou para começar, não pensar na língua portuguesa. Porque senão vai dar BO aqui, tá? Vai dar bug, nem vocês falam, né? Se eu for aqui na língua portuguesa, eu vou dizer o quê, ó? Eles têm fechado todos os restaurantes por causa do Ramadã. Have é verbo ter no presente, só que o verbo ter está aqui exatamente para mostrar que esse tempo é diferente. Ah, ele é o present perfect. Eles fecharam, né? Por causa dessa ação do presente, que é o Ramadã. Ok? Vamos para frente. Então, vamos lá. They use it. O uso. Né? Então, você tem aqui, ó. Present perfect tense. Has or have. Has é a terceira pessoa do singular. He, she, it. O verbo have muda na terceira pessoa do singular no presente. E have para as outras pessoas. I, you, we e they. Ok? Então, activity start in the past and continues to the present. Então, a atividade começou no passado e continua até o presente. Então, ó, past, present, future. Então, essa ação começou no passado, ela tá aqui, ó. Ela é importante para esse momento nosso agora. A atividade começou no passado, continua no presente. One, to express a present, the result of the past actions. Então, expressa um resultado no presente de uma ação já passada. Então, olha só aqui, eles estão, a situação. Né? Tem o boy aqui, provavelmente teacher, né? E os parents, ele hasn't done his homework. Homework, tarefa. Então, ele, negative form, negativa aqui, ó, não fez a tarefa dele, tá? Passado, que está desencadeando uma ação ali no presente agora, que os pais estão ali e o filho ali, ó, todo sad, né? Second, to express life experience. Ever ou never são alguns advérbios que a gente pode usar para indicar experiência de vida, life experience. Have you ever been a child? Né? Você nunca foi uma criança? Você já foi uma criança, né? O já aqui, o ever. Tá? Se fosse o never, seria o nunca. Ok? Vamos para frente, galera. Vocês têm aqui um vídeo do Gavin. Ele é um native speaker. Ele é um falante nativo da língua inglesa. E aprendeu a língua portuguesa, assim como vários outros idiomas que ele aprendeu sozinho. Já falei dele para vocês várias vezes. Ele tem um canal, Small Advantage, que ele dá várias dicas, né? E ele intercala aí o português, ele vai explicando em português exatamente quando ele aprendeu, com sotaque, etc. E ele dá as dicas do inglês, então é bastante interessante. Vou colocar para vocês, né? Principalmente, eu vou pular alguns momentos, não vai ficar muito longo, gente. Depois vocês podem assistir todo, né? Que eu vou mandar para vocês o link. Só em alguns momentos que ele fala do uso e ele fala também da experiência dele de aprender o português e tentar compreender esse tempo que não existe na língua portuguesa. Attention. Ei, fala galera, eu sou o Gavin do canal Small Advantages e hoje a gente vai falar sobre um tempo verbal que às vezes é difícil para um falante nativo de português e é present perfect em inglês. Vamos lá. Small Advantages, então, é o canal dele, tá, gente? Vocês podem acessar, tem muita coisa boa, muito conteúdo interessante lá. Muitas pessoas já me pediram fazer um vídeo falando sobre o present perfect em inglês. E o que é o present perfect? Na frase que eu acabei de dizer, se expressa em inglês como many people have asked me to make a video. Se trata da palavra have lá, né? Have. E em vez de só many people asked me to make a video. O que é a diferença? Então, tem duas formas de expressar
passado, no exemplo que acabei de dar. Primeiro é o present perfect. Have you eaten? Você já comeu? Você já almoçou? Have you eaten? Também o simple past. Simple past também, o preterito ou pretérito, eu acho mais simples só dizer simple past, porque para mim é mais simples. Did you eat lunch? Você almoçou? Você comeu almoço? Did you eat lunch? As duas são perguntas. Então, para mim, ao aprender português, claro que ainda estou aprendendo, mas ao aprender português, originalmente eu queria traduzir o primeiro, o present perfect em inglês, como em português. Você tem comido? E não é a mesma coisa, gente. A frase existe em português, mas não é exatamente correto, não é o sentido que eu queria. O sentido que ele queria expressar não é o mesmo, entendeu? Então, não posso traduzir dessa forma. Eu tenho comido desde criança. E é assim que eu aprendi que eu tenho que usar o pretérito nos dois casos ao falar de um evento no passado em português. Os dois se expressam com o pretérito, conjugações no pretérito. Mas em inglês tem as duas e em espanhol também. Então, para um falante de português aprendendo inglês, é muito importante lembrar da diferença aqui entre present perfect e simple past. Porque não é sujo, é muito importante porque o sentido da frase muda muito ao escolher um tempo verbal diferente aqui. Então, geralmente, lembre-se que para um evento que o tempo não é conhecido, desconhecido no passado, não se sabe quando aconteceu exatamente, ou aconteceu ao longo do tempo, se usa present perfect. E se usa simple past, é possível lembrar ou escolher um momento do tempo especificamente quando aconteceu o evento. A data, o evento. Então, em 2006, simple past. Bom, gente, eu vou parar um pouquinho, senão vai ficar muito longo. Depois eu vou mandar o link, vocês podem assistir, tá? Então, aqui vocês têm as diferenças que ele disse aqui do past simple ou simple past com o present perfect, ok? Então, o passado simples, eu vou ter os verbos regulares, que são aqueles que recebem o acréscimo do ed para formar o passado, e os irregulares, que são a terceira coluna da lista de verbos. Ah, então é sempre a terceira coluna. Ok? Ou melhor, a segunda, desculpa. A terceira é o present perfect. Segunda coluna da lista de verbos. Ó, verb to. Então, é a segunda coluna. Então, finish time é um tempo determinado, terminado, acabado. Né? Então, eu sei quando ele acontece. Ó, we lived in Japan from 1995 to 1998. Então, eu morei no Japão de 95 a 98. Então, o tempo começou e terminou, acabou. Tá? Então, esse é o simple past. Tá? É um tempo definido, ó. I saw the Eiffel Tower in 2007. Então, eu vi a Torre Eiffel lá em 2007, determinei o tempo. Tá? Aqui vocês têm também algumas expressões que eu uso no passado simples, tá? Que não é o present perfect. Ah, então, yesterday, ontem, ago, né, atrás, 2 years ago, 2 anos atrás. In 1994, né, o ano específico, in 20th century, né, no século 20. In July, em julho, on Monday, na segunda, então eu determino o tempo. Past simple ou simple past, eu determino o tempo. Então, o tempo está determinado. Eu sei quando a ação ocorreu. Então, esse tempo verbal, vocês viram um pouquinho, o ano passado, e agora a gente retoma só para ver a diferença com o present perfect, ok? Então, aqui, o present perfect, que é esse tempo que nós estamos falando, eu também falo de eventos passados, só que eu não determino, tá? Então, eu tenho o sujeito mais o verbo, né? Que pode ser o verbo regular ou irregular, né? Que no caso aqui é o past participle. Então, aqui eu vou ter o unfinished time, é um tempo não determinado. Ou seja, indefinido, não acabado.
começou e não acabou, por exemplo. Então, I've worked as a teacher since 2011, tá? 2011, tá? Então, eu trabalho como professora desde 2011. Então, aqui eu tenho um entendimento de algo que começou e continua. Então, a minha translation acaba não sendo no passado. Tá? Então, eu trabalhei como professora desde 2011, então eu trabalho ainda, tá? Então, ó, é um período de tempo que começou no passado e continua até agora. Indefinite time. Então, I have seen the Eiffel Tower. Eu vi a Torre Eiffel, mas não disse quando, diferente desse, tá? Que tá determinado. Experience. Have you ever seen this movie? Você já viu esse filme? Ah, então eu tô perguntando se você, né, já viu esse filme, se tem alguma experiência com ele. Result, resultado de uma ação. She has already watched this movie 3 times. Eu já assisti esse filme 3 vezes, tá? Então, essas 3 vezes, eu não tá determinando exatamente quando foi, tá? Então, alguns advérbios do present perfect, already, just, yet, ever, never, for e since, que a gente vai ver um pouquinho aqui. Ok? Então, aqui vocês têm um mind map para facilitar. Então, aqui, ó, present perfect, sujeito, subject, plus have, plus past participle. Então, o participo passado. Então, aqui, o have ou o has, se for he, she, it, have, se for as outras pessoas, ok? Então, é diferente do simple past que a gente falou, então. Passado simples, falaremos sempre sobre uma ação no passado que teve um final ou determinou o tempo, tá? E o present perfect não. O tempo não é determinado, a ação continua. Então, passado recente. I've just finished my lunch. I'm not hungry. Então, eu acabei, né? Eu já acabei o meu almoço, mas eu ainda não tô com fome, então. Então, acabei de terminar de almoçar, acabei de almoçar, ok? Passado com tempo não determinado. You have forgotten to call me. Então você esqueceu de me ligar. Passado que ainda continua no presente. She has worked here for 5 years, né? Então ele trabalha aqui há 5 anos, então ele continua trabalhando. Bom? Então aqui a formação, como que eu formo o tempo, tá? The formation, form of present perfect. Subject, sujeito. Have ou has, vai depender da pessoa. Então, ó, have para I, you, we e they. Has para he, she, it. No caso aqui, se eu usar John, que é o nome de pessoa, é he. Então, eu vou usar has. Se eu usar Mary, que também é o nome de pessoa, é she. Então, eu vou usar has. E se eu usar John and Mary, que são 2 pessoas, é they. Então, eu vou usar o have. Tá? Então, a primeira coisa, present perfect, precisa do verbo auxiliar have ou has, tá? Logo após o sujeito. Mas, se eu usar só o have ou has, eu não tenho present perfect, preciso da ação. O have é apenas um auxiliar para mostrar o tempo. Tá? Então, aqui eu tenho o verbo eat no particípio passado, que é a terceira coluna agora, tá? Terceira coluna da lista de verbos que vocês vão receber, que eu vou colocar no grupo. Tá? Então, eating an apple. Tá? Então, I have eaten an apple. Eu comi uma maçã, não sei quando. He has eaten an apple. Ele comeu uma maçã, eu também não sei quando. Eu posso contrair o have com o apóstrofo V, né? I've, you've, with, they've, tá? His, she's, it's, tá? E o has com o apóstrofo S. Bom, aqui vocês têm uma listinha de verbos. Neste caso, regulares. Regular verbs recebem o acréscimo do ed, do de, do ied no passado e particípio passado. Então, past é o passado simples, quando eu determino o tempo. Past participle, você vai precisar para... Tem um errinho aqui, ó. Falta um R aqui, ó. Você vai precisar para o present perfect, ok? Então, são alguns verbos, tá? Aceitar, concordar, perguntar,
né? Acreditar, chamar, ou ligar. Close, né, que é o fechar, decided, decidir, discuss, discutir, end, né, terminar, acabar, né, fim, finalizar. Fill, preencher, help, ajudar, invite, convidar, learn, aprender, listen, ouvir, move, mudar, need, precisar, play, né, jogar, brincar, tocar, walk, andar, caminhar, ok? E que accept, aceitar, etc. Que a gente falou todos. Então, a segunda coluna é sempre de simple past, eu determino o tempo. E a terceira coluna é o present perfect, né, que eu não tenho um tempo determinado, ok? E aqui vocês têm a dos verbos irregulares. É claro que ela está restrita, viu, gente? A lista tem mais coisas, né? Aqui é os mais comuns, ok? Então, irregular verbs mudam de forma no passado e participio passado, não seguem nenhuma regra específica, tá bom? Então, eles mudam de forma ou não, alguns continuam da mesma forma, tá? Então, aqui, ó, swim, nadar. Passado, swam, swim. Ah, então eu vou ter aqui, ó, teach, taught, taught. Ah, verbo ensinar. E aí ele vai mudando by, né? Bought, bought. Ele não muda aqui, ó. Esses dois verbos ficam igual. Speak também. Não, speak muda. Spoke, spoken. Ah, do, did, done. Sell, sold, sold. Wear, wore, worn. Ah, read, read, read. Tá? Então aqui ele não muda, mas ele muda a pronunciation, ok? E assim por diante vocês têm todos os outros verbos, tem o desenho aqui para facilitar, ok? Então este, né, terceira coluna eu uso para o present perfect, segunda coluna eu uso para o simple past. E aqui as formas negative and interrogative forms. Então, afirmativo. Então, aqui eu tenho, ó, essa é o subject, sujeito mais, né, plus. Have ou has, plus past participle. Tá? Então, I have tried sushi before. Eu já experimentei sushi antes, né? Eu já experimentei, é uma experiência aqui. Negativa. I have not tried sushi before. Então, negativa, sujeito, have ou has plus not, mas o participo passado. Interrogative. Muda a ordem, ok? Primeiro vem o have, que é o auxiliar, ou o has, depois o subject, depois o past participle. Então, have you tried sushi before? Então, você, né, já experimentou o sushi antes? Tá? Tô perguntando a mesma frase, ó. Eu já experimentei, eu não experimentei. Você já experimentou? Tá? Então, passado, mas não sei quando essa ação ocorreu. Contract do formas utilizadas na forma negativa, então, have not, que eu posso contrair para haven't, e has not para hasn't. Alguns adverbs que eu posso usar no present perfect, ok? Esses advérbios podem aparecer. Always, already, ever, just e never, tá? Então, eles podem aparecer ou não, tá? Existe uma certa frequência que ele apareça assim. E o uso do for e o since, nós usamos quando eu quero mostrar a quantidade de tempo, ou melhor, quanto tempo, to say how long, para dizer quanto tempo a ação, né, possa ter durado, mas é ainda um tempo indefinido, gente. For example, ó, for, quando eu uso for, quando eu tenho um período de tempo, ó, tá vendo aqui, ó, período. 10 years, 10 anos. Eu falei em 10 anos, mas 10 anos é uma coisa assim, né? Não é tão determinado. Não sei qual foram esses 10 anos. Foi em 2001 a 2010? Não sei. Então, 15 minutes. 15 minutos. 9 months, 9 meses. Então, é um período de tempo que ainda não está determinado quanto simple past. O since é um ponto específico de início, ok? Então, ó, eu tenho aqui o início, agora, now. Last Tuesday, terça passada. January, janeiro, 2001. Então, desde 2001, desde janeiro, desde a semana passada. Então, aqui, ó, for 10 years, por 10 anos, é um período.
for 15 minutes, por 15 minutos, é um período de tempo, é uma duração. For 9 months, também um período, por 9 anos, mas não está bem determinado quando é. Se eu for pensar, não sei exatamente quando. E o since é um ponto que começou, então, desde a última terça, desde janeiro, tá? Então, é um ponto de início que continua a ação. Então, esses advérbios a gente usa, né, com o present perfect. O ever, normalmente em perguntas, tá? Os outros eu posso usar aqui, o never, normalmente ele vai aparecer para negar. E o already, eu uso bastante, né? Muito mais do que o always. O always, ele aparece mais no presente simples, né? Mas também pode aparecer no present perfect. Mas o already aparece, então, entre o have ou has e o verbo, né, de ação. E aqui vocês têm também, gente, algumas passagens do uso do present perfect em uma cena de filme, tá? Wonder Woman, né? A Mulher Maravilha. Vou colocar aqui para vocês, é curtinho. Tentem encontrar, vocês vão assistir depois tudo, onde aparece partes de present perfect. Preciso do have ou has, mais o past participle. Bom. Parece um homem. Ó, you have been my greatest love, né? Have been. Be careful, Diana. Cuidado, Diana. I do not deserve you. Eles não te merecem, né? Aqui, ó. Have you never met a man before? Você nunca viu um homem antes? Ah, então. Present perfect. Eu não vou colocar todo também, senão vai demorar aqui, já tá longo esse vídeo, tá, gente? Mas eu vou mandar todos os links para vocês assistirem no grupo, tudo. Ok? Aí vocês vão vendo onde vocês encontram as partes de present perfect. Ok? É bem legal esse filme, né? É interessante quando a gente assiste com a legenda, gente. É bom. Vai tentando entender. Peraí, aqui, vamos pra frente. Bom. Vocês têm também aqui algumas songas, com o uso do present perfect. Vou colocar só um pedacinho também. Vou pular para uma música que eu sei que vocês gostam muito. Aqui vai ter várias. Oxe, não tá indo, por que será? Não tá dando certo. Aqui tem, gente, a música do Crepúsculo. Vou colocar para vocês. Vamos ver se a gente trabalha com ela. I have died every day waiting for you. Então, ele usa, né? Olha aqui também, ó. Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Present perfect, ok? Então, são músicas aqui com present perfect, mas não tá entrando, não sei porquê. Ok, class? Então, na próxima aula a gente conversa um pouquinho. Espero ter ajudado esse vídeo. See you next class, students. Eu vou colocar todos os links dos vídeos no grupo para que vocês assistam inteiro, ok? See you, guys!